Hello, pessoal! Na aula de hoje, como eu disse, vamos falar sobre os personal pronouns he, she and it. Os personal pronouns he, she, it, eles possuem uma estrutura um pouquinho diferente da que nós vimos na aula anterior. Antes de explicar como montar uma frase com he, she, it, vocês precisam gravar isso em frases positivas e respostas positivas. Com he, she and it, nós sempre vamos adicionar s, es ou ies no verbo principal. O verbo principal é o primeiro verbo da frase, tá bom? Então, eu coloquei uma estrutura para vocês aqui da frase afirmativa. Nós precisamos, então, de um sujeito, um verbo com acréscimo de s, es ou ies, mais um complemento. Observem os exemplos abaixo. She dances every day. Ela dança todos os dias. Então, toda vez que eu utilizar he, she, it, no verbo principal precisa ter esse acréscimo. No primeiro exemplo, temos o acréscimo do S. No segundo, he watches TV in the morning. Ele assiste TV de manhã. Eu adicionei o ES no verbo. E no terceiro, the dog cries. O cachorro chora. Então, sempre que vocês quiserem fazer frases afirmativas ou respostas positivas, não se esqueçam disso. Bom, mas como saber se você vai utilizar S, ES ou IES? É muito simples. Primeiro, vocês têm que pensar que nós temos uma regra geral, ou seja, a maioria dos verbos vão ganhar o acréscimo do S. Dance, dances. Play, plays. Talk, talks. Walk, walks. Porém, no inglês nós temos muitas exceções. Sempre que o verbo terminar com essas letras, S, SS, SH, CH, X, Z e O, nós devemos adicionar ES no verbo. For example, miss. O verbo miss significa sentir falta de alguém ou perder. Miss, misses. Go, que significa ir, fica goes. Wash, fica washes. Então, sempre nós vamos olhar essas letrinhas no final do verbo. A segunda exceção que nós temos é quando o verbo termina com consoante mais Y. Então, olha só, o verbo study. Antes do Y, nós temos a consoante D. Então, para utilizar com he, she, it, nós precisamos tirar o Y e adicionar IES, studies. She studies math. Ela estuda matemática. No segundo, cry. Nós vamos tirar o Y, pois temos uma consoante antes dele. Cry, cries. Try, temos uma consoante antes do Y. Tire o Y e adicione IES. Por fim, nós temos um verbo muito famoso em inglês, que é o verbo have, mas nada de dizer she has a car. Nós não podemos utilizar haves. Haves não existe. Com he, she, it, vocês sempre vão utilizar has. Ok? Então é isso. Essas são as regras e as exceções pelas quais vocês precisam observar para que vocês criem as suas frases em inglês no presente. Agora vamos à frase negativa. Anteriormente, eu disse para vocês que nós utilizamos o don't para negar no presente. Mas o don't ou do not só pode ser utilizado com I, you, we and they. No presente com he, she, it, nós devemos utilizar does not ou doesn't, mais um verbo, mais um complemento. Observe bem essas frases. She doesn't dance every day. Eu não adicionei S no verbo, porque o S é só em frase positiva e resposta positiva longa, como eu disse para vocês prestarem atenção, né? She doesn't dance every day. Ela não dança todos os dias. He doesn't watch TV in the morning. Ele não assiste TV de manhã. The dog doesn't cry. O cachorro não chora. Então, basta adicionar o doesn't mais um verbo simples. Nada de falar she doesn't dances. Não fica muito bom. As pessoas não utilizam dessa forma, tá? Então, é isso. Por fim, para fazer uma pergunta, basta colocar o does no início da frase, antes do verbo. Mas o does também não significa nada, não. É só para a pessoa saber que a sua frase está no presente. For example, does she dance every day? Ela dança todos os dias?
Does he watch TV in the morning? Ele assiste TV de manhã? Does the dog cry? O cachorro chora? Enfim, para fazer uma pergunta, adicione o does, o sujeito e um verbo simples mais uma vez. Nada de colocar S, ES ou IS no verbo em perguntas com does. Por fim, como responder as perguntas. Então, em inglês sempre nós vamos ter uma resposta curta e uma resposta longa. É muito importante vocês terem em mente que do jeito que a pessoa pergunta, a gente vai responder. Coloquei mais uns exemplos para vocês aqui. Does she play soccer? Ela joga futebol? Yes, she does. No, she doesn't. Na resposta curta. E na resposta longa, yes, she plays soccer. Negativa longa, no, she doesn't play soccer. Mais um exemplo. Does he drink soda? Ele bebe refrigerante? Yes, he does. No, he doesn't. Na resposta completa, yes, he drinks soda. Ou no, he doesn't drink soda. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação do Simple Present. Essa é uma das matérias mais importantes, afinal, nós utilizamos ela o tempo todo. Agora nós vamos falar de mais algumas matérias no presente. Vejo vocês nas próximas aulas. Bye, bye!